Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso Deus. Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina, a serviço do Reino de Deus. A teu favor, é claro, tá certo? Telefone para contato 981 16 7502. Você pode ligar quando você quiser. Amém, amados? Muito bem. A mensagem que nós queremos compartilhar com você, querido irmão, amigo, está ali em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 em diante. 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 3, desculpe, e versículo 1 em diante. Aleluia. Passamos a ler, então. Eu quero que você, no Espírito Santo, na revelação do Espírito Santo, venha ter o entendimento que você necessita. Amém, amados? Sem isso, não vamos a lugar nenhum. Não esqueça que o Espírito de Deus está presente. Então, esteja dependente dele, eu e você. Amém? Glória a Deus. Assim está escrito: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Aleluias. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, aleluias, então ficamos aí nessa parte. Em primeiro lugar, uma palavra meia forte nesses dias, aleluias, onde Pedro ele diz: mulheres, sede vós igualmente submissa a vosso próprio marido. Aleluias. É claro que aqui está duas condições. Está muito claro lá em Efésios, está muito claro na criação, em Gênesis, lá no começo. Aleluias. Sobre essa hierarquia que existe nesta vida ainda, eu vou dizer assim. Tá certo? Então veja bem, seja para o marido fiel, cristão, ou não, aqui está então a condição de uma mulher que vive para Deus, tá certo? Eu sempre digo que uma pessoa que é cristã, ela não faz nada levando em conta o que o outro faz. Ela faz porque ela tem vida com Deus. Ela conhece a palavra, ela sabe a sua condição e por isso ela obedece. Nesse caso, seja homem ou seja mulher. Agora ele fala também aqui na condição de uma mulher casada, tá certo? Cujo esposo, eu creio, que não é ainda convertido. A gente sabe que não é fácil. Quando uma mulher se converte, ela é casada, tem um esposo, marido, e esse não é convertido ainda. E sabe-se lá quando é que ele vai se converter. Mas Pedro coloca a condição certa para isso, para que ela seja um instrumento de Deus. Vamos lá então. Versículo 2. A observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Aleluias. Então aqui, amado, está a dica de Pedro. Honesto comportamento e cheio de temor. Então, veja, aquela pessoa que não é cristã ainda, numa relação, não é falando, não é criticando, não é incomodando, não é acusando, ela vai se converter. Ela vai se converter pelo testemunho. Quando ele vê na mulher, de fato, uma serva de Deus. Isso é transformação. Não é só ser serva, mas a transformação que a presença de Jesus, pelo Espírito Santo, causou nela.
Veja, e começa a entender que aquela mulher que ele vivia antes está diferente. Ela está mudando. Tem mais amor, tem misericórdia. Aleluia. É uma pessoa fiel, é uma pessoa, como diz o texto, não é? Tem um honesto comportamento. Uma pessoa que é cheia de temor. Então, um honesto comportamento e ser cheio de temor é ter um bom testemunho, é ser luz. Então, essa luz dessa pessoa que agora é igreja tem que brilhar na vossa casa. E não é simplesmente falando, mas é com a sua vida. Aleluia. Amém? Muito bem. Não seja o ardor da esposa o que é exterior. Então você vê, eu queria colocar essa observação, que Pedro está falando com pessoas que têm uma aliança, que estão casadas, marido e mulher. Aleluia. Então você vai ver que essa aliança, ela já foi estabelecida por Deus. O homem tem o seu papel, tem a sua incumbência, e a mulher também. Voltando a Gênesis, quem é o homem? O homem, ele é a coroa da criação. Aleluia. É o sacerdote, é o líder, é aquele que está na frente. É isso. Quem fez isso? Foi Deus. Foi Ele que decretou isso, através da palavra de Deus. Amém, amados? Quem é a mulher? É a auxiliadora. Nesse caso, nessa comunhão, nessa relação familiar, essas duas coisas têm que estar em unidade e também em harmonia. Aleluia. Receba aí em nome de Jesus. Amém? Eu quero no final ainda, não vou falar antes não, tem algo reservado aqui nisso. O que eu posso dizer? Que cada um cumpra o seu papel, o seu chamado, o que foi estabelecido diante de Deus. E a pior coisa, sabe, é se levantar contra Deus. E se levantar contra Deus é contra a sua própria palavra. Eu quero dizer mais uma vez, qual é a prioridade de uma mulher casada? É o seu esposo, é a sua família. Não é a igreja, não. A igreja é o homem. E é claro que em comum concordância, aleluia, a mulher no seu tempo pode sim servir na igreja. Aleluia. Mas a sua principal responsabilidade é com a sua família. E quando os filhos forem embora, continua sendo o seu esposo. Ele é a primazia. Sabe por quê? Porque Deus olhou para o homem, ele estava só, é só isso. E disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma disjuntora. Gênesis existe, a palavra não mudou. O Novo Testamento é um complemento de tudo. Amém, amado? Pois é. Oh, meu Deus. Seguimos então. Aqui fala então o quê? Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Aleluia. Quer dizer, o que Pedro está falando, que essa preocupação pelo exterior não precisa ser tão preocupativa, assim, diria assim, nas minhas palavras. Mas onde está a importância da mulher? Está lá no versículo 2. A observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, de amor, de graça e misericórdia. Aleluia. E não está impedindo a mulher se vestir, amém, amado? De estar atualizada. Mas é claro que aquela que tem o Espírito de Deus, há um equilíbrio naquilo que veste. Amém, amado? No seu andar, na sua forma de ser. Amém? Glória a Deus. Agora, veja bem, pegando isso, hoje falando em sensualidade, a gente sabe que a moda, queridos, quem comanda a moda, quem é?
A maioria quem é? Eu não vou dizer isso. Mas você sabe muito bem. Quem está na frente, os costureiros, né? Quem está? Né? E muitos cristãos e mulheres cristãs estão aí, né? Seguindo o modismo, as novidades, os lançamentos. E Pedro está dando um toque nisso também. Aleluia. E a sensualidade exposta. E aqui um problema muito sério. Tenho certeza disso. Que a mulher, hoje em dia, o que ela faz? Ela se adorna, na verdade. Mas não é para o seu marido. É para as pessoas. É para as amigas. É para o lugar que ela está indo. Ou na própria igreja. Quando a sua preocupação maior seria, de novo, o seu esposo. Mas aí o seu esposo vê que é uma mulher sempre preparada, bonita, enfeitada, para ir nos lugares, mas em casa, o que é que ele vê? Nos dias de hoje, querido, como é importante isso. A sensualidade é condenada, sim, sim, mas a sensualidade da mulher casada é para o marido. Você está entendendo isso? Não. Não é para os outros, não. Não é para as pessoas ver na rua você, bem vestida, bonita, não é? Ou, pois é, você tem um marido, tem um esposo. Ele é autoridade sobre você, da parte de Deus. Aleluia. Constituída por Deus. Esse termo bicudo, temos que estar sempre, atento no temor do Senhor. É a palavra de Deus. Amém? Vamos em frente então. Seja porém, aleluias, aqui vem a outra parte. Seja porém, aliás, não, ainda mulher. Seja porém o homem interior do coração. Quer dizer, o seu espírito. É a mulher espiritual. Né? O temos visto já. Unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Veja só. Vou ler mais uma vez. Seja o homem interior, quer dizer, o homem espiritual, do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de quem? De Deus. Veja, acima de tudo está Deus, para Deus. Aleluia. Estamos aqui para agradar a quem? A Deus ou aos homens? Agradar a Deus. Então, cumpramos fielmente a palavra de Deus. Não olhe para esse mundão danado que está por aí. Principalmente o tal feminismo que está por aí. Ignorando o homem, o sacerdócio, quebrando, não é, princípios e com um plano diabólico. É isso que está por aí. E muita mulher cristã tem seguido isso. Isso tem feito a cabeça da mulher. Isso é mal. Sabe por quê? Porque a mulher, no plano de Deus, com relação à família, é importantíssimo. E ela tem que cumpri-lo para que as coisas realmente venham prosperar, seja na família ou na tua igreja. Entenda. Aleluias. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissa ao seu próprio marido. Está ouvindo? A gente começa a ler a Bíblia e a gente começa então a notar o quanto nós estamos longe de Deus, da verdade. O quanto nós distanciamos, como a igreja também se distanciou da verdade. Amado, precisamos cair em si e olhar para a palavra de Deus. Olhar para a palavra de Deus. Jesus está voltando. Sai dessa posição de rebelião. Sai dessa. Seguindo em frente. Como fazia Sara? Ai, como fazia Sara? Sara, isso é passado. Misericórdia. Imagina uma coisa dessa. Como é que fazia Sara? Está aqui. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor.
Ah, nem brinca, que isso? Isso é da cultura, isso é outro tempo. Por que, Senhor? Porque o homem é autoridade sobre a sua esposa. Aleluia. Só isso. Muito bem. Veja, Sara, quando Abraão o chamava, como é que se referia a Abraão? Aleluia. Chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornaste filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Eu quero encerrar aqui. A outra parte é sobre o marido. É a próxima mensagem na hora certa. Amém, amado? Quem é o exemplo hoje para a mulher? É claro que é a Bíblia, querido. Temos que olhar para os exemplos da palavra de Deus. Impressionante é quando você ouve mulheres pregando sobre mulheres da Bíblia. Foram pessoas submissas, rendidas, que viveram em linha com a palavra de Deus, no que se refere ao seu esposo. Aleluia, que temiam a Deus. Faziam tudo com relação, como nós vimos, a Deus, para agradar a Deus. E uma das coisas que Deus quer é que você agrade o teu esposo. De que maneira? Se humilhando, rastejando, sendo empregada? Não, querido. Andando em unidade com Ele. E fazendo aquilo o qual você é importantíssima. Assessorando Ele, orando por Ele, ao seu lado, em unidade. Principalmente se ele for alguém chamado ao pastorado. Isso é muito sério. Você se torna com ele pastora também. Aleluias. Porque você, como é de praxe daquele que está casado, é auxiliadora. Então, seja na igreja, na obra de Deus, ou seja, aleluias, na área espiritual. Entenda isso. Entenda isso. A sua assessoria, o seu companheirismo, a sua fidelidade, o teu trabalhar ao seu lado é de suma importância, muito mais que para a igreja, para o pastor, mas para o próprio Deus. Amém, queridos? Aí está então esta mensagem. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Aleluia. Não estou aqui defendendo homem. Estou aqui defendendo a palavra de Deus. E a família e a igreja através disso. Não saia da sua posição. Ela é importante demais para Deus. Você é importante demais para Deus. Aleluia. Agora veja, no final dessa mensagem, depois, quando fala no homem, você pode ler aí a continuação. Está lá escrito que essas questões é dessa vida. Mas na eternidade não há diferença. Aleluia. Se cumprir o que Deus estabeleceu nessa vida. Deus te abençoe.